Dunkirk deve ser o primeiro filme de guerra que não é de ação. Assim é um bombardeio em um filme de guerra. For some reason, at that moment in that half-finished foxhole, all I could think about was the 4th of July when I was a kid. I loved to make my own firecrackers, cherry bombs, ladyfingers. I loved to blow up dirt clouds and pop bottles and the like. Assim é um bombardeio em Dunkirk. Pelo seu uso do medo, da ocultação do inimigo e a ausência completa de cenas de batalha, Dunkirk é dirigido e escrito como um suspense e terror ou um filme de monstro, jamais como um filme de guerra. E isso funciona. Como? A. O uso do medo. A escola de Hitchcock sobre suspense diz que nada causa mais medo do que aquilo que não é visto. Os alemães só realmente aparecem na tela 1 minuto antes de o filme acabar, entretanto não há uma cena do filme em que eles não estejam presentes. Como isso? Ao invés de um exército inimigo se aproximando como nos filmes de guerra, quem vende a ameaça dos alemães são os próprios soldados ingleses, que se desesperam e brigam entre si perante um inimigo que não vemos. Quase como se estivéssemos, nós, a audiência, presenciando uma histeria coletiva, ou um elenco de filmes de terror se desentendendo e se separando. B. Não explique o monstro. Algo típico do gênero do terror é ocultar o monstro. Poupa orçamento e acumula atenção para os momentos em que de fato o monstro surge, como nas ogivas de artilharia e nos ataques de aviões, que são menos de 1/10 da duração do filme. Mas nos breves momentos em que a ameaça dos alemães se concretiza, o espectador é jogado no meio da ação. Primeiro vem a mixagem, colocando em destaque o som das turbinas dos aviões alemães e roubando toda a atenção para a ameaça se aproximando. Então vem a direção ímpar com ângulos baixos do Christopher Nolan, colocando o espectador como só mais um soldado impotente. Vem a música do Hans Zimmer, repetindo a mesma sequência de sons com cada vez mais frequência e intensidade, quase como uma sirene de ambulância, adiantando que algo ruim está chegando e depressa. C. Não lute com o monstro. Não há sequer uma troca de tiros em Dunkirk, o que deveria desqualificar o filme do gênero de guerra. Mesmo as cenas das dogfights entre o piloto da Força Aérea Real e a Luftwaffe são desprovidas de ação. Na primeira cena do filme, aquela que determina o tom e resume o que estamos prestes a ver, nós vemos um esquadrão inglês inteiro sendo baleado pelos alemães. O protagonista tenta recarregar seu fuzil, mas logo desiste de lutar e foge, ilustrando que não há como enfrentar o inimigo, somente sobreviver. Algo típico de um filme de monstro ou um filme de terror. Dunkirk não tem nenhuma batalha gloriosa como em Private Ryan e Band of Brothers, e isso é bom. Primeiro porque o filme pode dispensar a péssima computação gráfica da Warner e ser autêntico. E Dunkirk é um filme tão historicamente autêntico que só se fosse feito de fato na Segunda Guerra Mundial que ele seria mais real. D. Os clichês dos filmes de guerra são dispensados. Em nenhum momento ocorre, por exemplo, aquela cena. Aquela cena em que a ação pausa, um soldado senta ao lado do outro e decide contar a história da vida dele, quase como se tivesse lido o roteiro e visto que vai morrer no ato seguinte. Em Dunkirk seguimos as perspectivas de 3 personagens. Tommy, um soldado na praia de Dunkirk que quer escapar, um capitão civil, o filho dele e o amigo da família que estão tentando resgatar soldados como Tommy, e Farrell, um piloto da Força Aérea Real que sobrevoa Dunkirk tentando afastar os bombardeiros alemães. O que eu acabei de falar, os nomes e as profissões do elenco, são tudo que ficaremos sabendo sobre eles até o filme acabar. Não há espaço para que os personagens discutam suas vidas, sonhos e a natureza da guerra. O que foi uma escolha arriscada do Christopher Nolan, que além de diretor foi também o escritor do filme. Porque, por um lado, não existe nenhuma tentativa de criar um Titanic. Dunkirk não tem nenhuma história de amor convoluta para que nos importemos mais com os personagens envolvidos na tragédia.
Também não há nenhum clichê de história de inimizade virando camaradagem, típico de filmes de guerra. A preocupação dos personagens em Dunkirk, ao invés disso, é sobreviver de toda forma. Não há tempo para devaneios. Há pouquíssimo diálogo no filme. Mesmo em uma das cenas mais trágicas, em que um adolescente civil chamado George está morrendo depois de ter optado por heroicamente vir ajudar no resgate dos ingleses presos em Dunkirk, não há tempo para refletir sobre a vida e a morte. Um soldado inglês que se aproxima do menino que está morrendo só tem isso a dizer: é somente nos últimos 5 minutos de filme, quando já há tempo para refletir sobre tudo o que aconteceu, que a indiferença dos protagonistas e suas emoções vai longe demais e se torna o maior defeito do filme, e também do Christopher Nolan. Na primeira cena de Dunkirk, por exemplo, o protagonista vê o esquadrão inteiro dele sendo baleado e somente ele sobrevive. Porém, em momento algum do filme nós vemos o protagonista parar e refletir sobre o que aconteceu, ou mostrando sequelas emocionais pelo que presenciou. E isso não acontece nem mesmo nos últimos minutos do filme, em que a situação já está relativamente mais calma. E não é só o protagonista Tommy. Farrell, o piloto da Força Aérea Real, se vê sem combustível e é forçado a pousar na praia de Dunkirk, que está tomada pelos alemães. Nós não vemos nenhuma emoção na expressão dele enquanto ele é cercado e capturado. Já o capitão civil e o filho dele, que levaram George, o rapaz que morreu para o resgate das tropas presas em Dunkirk, na cena final, eles leem um jornal que fala da morte do George e do fato de ele ter se tornado um herói pelo que fez em Dunkirk. Mas qual é a reação dos dois? Nenhuma. O filme inteiro se passa dentro de uma janela de menos de 72 horas, então ou a adrenalina ainda não perdeu o efeito, ou os protagonistas do Christopher Nolan, seja em Batman, Interestelar ou Dunkirk, têm sérios bloqueios emocionais que os impedem de falar sobre eles mesmos, somente sobre as implicações das suas ações no grande esquema das coisas. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Dito isso, Dunkirk ainda é um filme fantástico pela qualidade da direção, da mixagem, pelo uso do medo e por sua autenticidade ímpar. Então pessoal, por hoje é tudo. Lembre-se de clicar em não gostei, reportar o vídeo para o YouTube e retirar sua inscrição no canal. Até a próxima!